Olá pessoal, Douglas Falsarella do Get It Up e hoje eu estou aqui com o convidado Francisco Henrique Cerdeira. Tudo bem, Francisco? Tudo jóia, Douglas? Tudo ótimo. Eu queria que você se apresentasse, Francisco. Tá, meu nome, o Douglas já falou, meu nome é Francisco Henrique Cerdeira. É, eu sou analista de tecnologia da informação na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também ocupo o cargo de diretor do Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional. Esse setor é responsável pela gestão dos recursos de tecnologia da informação dentro aqui da nossa universidade. Tá? Além disso, eu atuo como professor aqui da especialização em redes de computadores e na Faculdade Metodista Grambra, aqui em Juiz de Fora também, no curso de bacharelado em sistemas de informação. Bacana. E qual que é a sua área de especialidade? Eu venho da área de redes de computadores, né? Durante o meu mestrado, eu trabalhei muito com a parte de redes peer-to-peer, né? E de um tempo para cá, né, o assunto de computação em nuvem, Big Data, SDNs, tem me interessado muito, então são áreas que eu procuro sempre tá estudando, né? De alguma forma, atuando, né, para trazer coisas boas aqui, até aqui para a universidade, que é um ambiente de pesquisa, né, e de viabilização dessas novas tecnologias. Bacana. Como tu não sabe, a palestra sua aí, o nosso bate-papo é sobre cloud. Cloud é uma tendência aí que já tem alguns anos, mas agora está se intensificando mais, né? Eu queria que você desse um overview dessa tecnologia. Então, Douglas, a computação em nuvem, cloud computing, é uma forma de disponibilização de recursos, né, sob demanda, né? Esses recursos, eles são virtualizados, né? E acho que o principal conceito que vem com computação em nuvem é o conceito de elasticidade. Não dá para pensar em computação em nuvem sem pensar em elasticidade, né? Elasticidade diz respeito à característica da nuvem, tá? De se adequar às necessidades do negócio, né? Se for um negócio que precisa de infraestrutura, né? Um negócio de desenvolvimento de software, né? A computação em nuvem, ela tem essa característica de elasticidade, de se adequar, né? Horas atuar com mais recursos, né? Hora atuar com menos recursos, sempre atendendo, né? Alinhado com a necessidade do negócio. Bacana. E, basicamente, o que tem de vantagem nessa tecnologia? Então, com a computação em nuvem, uma coisa que eu já falei é a característica da nuvem de se adequar à necessidade do negócio, né? Para as pequenas empresas, né, existe a possibilidade de trabalhar com TI de gente grande, né? Porque eu vou chamar aqui de modelo tradicional, que é aquele modelo onde a gente compra servidor, né, aloca em um espaço físico, né? A gente tem que se preocupar com energia elétrica, com ar-condicionado, né, com pessoas, né, com manutenção de contrato de no-break, né, de ar-condicionado, tudo isso para que a gente garanta a disponibilidade de determinados serviços, né. Com a computação em nuvem, você passa a entregar essa responsabilidade para uma outra empresa, e aí você começa a focar exatamente em qual é o seu negócio, né? Tipo, eu posso ter uma empresa de desenvolvimento de aplicativo móvel. De novo, naquele modelo tradicional, a gente precisava organizar toda uma infraestrutura para que aí sim a gente pudesse trabalhar com desenvolvimento e disponibilização de aplicação móvel, né?
Agora não, agora se eu tenho a necessidade de uma infraestrutura, né, essa infraestrutura está ao alcance do clique do mouse, que a gente chama, né? Eu posso disponibilizar, ter disponível essa infraestrutura de uma hora para outra e escolher exatamente o que eu quero, né? Na parte de infraestrutura, por exemplo, que é uma área que eu atuei durante muito tempo. Se eu preciso de determinados servidores, né, eu tenho que me preocupar primeiro em comprar esses servidores, né, ligar esses servidores, e aí sim, aí eu parto para a instalação do sistema operacional, né, antes de colocar qualquer coisa, eu vou fazer as atualizações, né, e aí sim eu vou começar a fazer instalação e disponibilização de algum serviço. Com a computação em nuvem, né, eu já tenho essa infraestrutura pronta, né, eu tenho a possibilidade de chegar em um player, né, de computação em nuvem, como é a AWS, a Amazon AWS, como é a Azure, e falar, olha, eu preciso de uma máquina virtual com tal capacidade computacional e tal sistema operacional instalado, né? Então, sabendo da necessidade, eu vou lá, escolho as características dessa máquina virtual e ela já está disponível para mim em questão de minutos, né, de segundos até, né? E aí, de novo, voltando para a parte de elasticidade, né, existe a possibilidade de eu pegar e estender aquele parque, né, até aquele parque de máquinas virtuais até onde eu preciso, né, se eu preciso de 1, 2, 3, 5, 10, né, eu tenho disponível ali, né, de novo, ao alcance de um clique de um mouse. O interessante é que você elimina a subutilização e você maximiza a questão da elasticidade, como você falou, né? Por exemplo, se eu compro um parque de servidores e por uma demanda específica, depois eu não tenho mais essa demanda, eu fico com um servidor parado. Ou então, né, ao contrário, eu compro um servidor, esse servidor não dá conta e eu não consigo escalar isso, né, rapidamente, né? Porque há pouco tempo atrás a gente se encontrava em uma situação que era um pouco delicada, né? Por exemplo, eu tinha um determinado serviço, né? E eu vi ali necessidade de ampliar, né, a capacidade desse serviço, aumentar meu poder computacional. E aí eu iria pensar na compra de equipamentos, né? Só que se eu faço esse dimensionamento over, né, demais, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando os recursos subutilizados, como você bem mesmo disse. Por quê? Aqueles recursos, a capacidade daqueles recursos, ela ultrapassam e muito a minha demanda, né? Mas, por outro lado, se eu faço um dimensionamento que eu subdimensiono, né, minha capacidade, eu vou ter meu cliente insatisfeito. Por quê? Aquela disponibilização de recursos que eu fiz ainda não foi suficiente para atender, né, de forma, com qualidade, o meu cliente, né? E aí a gente cai num problema, né, a gente acaba perdendo mercado para a concorrência, né? Bacana. Eu falei com o Boris da Red Hat, ele fala também sobre OpenStack. Eu vou fazer uma palestra sobre SDN e tudo isso converge nessa questão do mundo cloud, né? Porque essa escalabilidade, essa elasticidade da internet das coisas, por exemplo, a gente está falando em bilhões de dispositivos, sem a cloud, isso é praticamente inviável, né? Pois eu andei olhando alguns dados esses dias e o LinkedIn fez uma pesquisa, né, onde ele disponibilizou quais eram as top 25 skills, né, habilidades
que eram mais procuradas pelas empresas, né? E, de modo geral, a computação em nuvem ficou, né, em primeiro lugar. Porque eu falo de modo geral porque eles fazem uma pesquisa Brasil para os Estados Unidos, né? Mas a computação em nuvem estava sempre lá no topo. Se não estava em primeiro, estava em segundo e ficava variando. E o interessante é que, junto com a computação em nuvem, que estava no topo, tinha uma outra coisa que está hoje, que a gente chama na crista da onda, que é o Data Analytics, né, a análise de dados. Né? E aí você bem falou, né, quando a gente está trabalhando com dados de sensores, com essa grande quantidade de dados, né, a computação em nuvem é uma aliada justamente por conta da elasticidade, escalabilidade, onde a gente vai armazenar todos esses dados, né? Os dados estão aumentando cada vez mais, né? Eu não vou saber te falar qual que é o modelo do avião, né? Mas, por exemplo, em um determinado voo de algumas horas de um Boeing, por exemplo, né? De dados de sensores, esse avião gerava em torno de 500 gigabytes de dados, né? E aí a gente cai de novo na pergunta, como a gente vai armazenar esse tanto de informação? Né? Como que a gente vai dimensionar capacidade computacional para analisar esses dados? Hoje em dia a gente lida com uma tecnologia que está à frente de Big Data, né? Hoje a gente ouve falar muito, é o Hadoop, né? O Hadoop ele trabalha com um modo de operação em que, para ter uma resiliência, ele vai replicando os dados, né? São armazenados em diversos servidores. Para cada caso um desses servidores tenha uma falha, esse dado pode estar disponível em outro servidor. Então, a gente tem uma necessidade de armazenamento que é muito grande, né? E se a gente for trazer para a gente essa responsabilidade de armazenamento desses dados, a gente vai cair de novo no problema de, hora ou outra, não atender o nosso cliente. Porque a gente vai ter que lidar com falhas de... Porque o equipamento falha, né? Então, a gente vai ter que lidar com essas coisas. E, quando a gente começa a lidar com isso, a gente foge do nosso negócio, né? A gente está gastando energia em uma atividade que não é essencialmente o foco, a missão da minha empresa. Então, com a computação em nuvem, eu entrego essa responsabilidade para realmente quem sabe fazer. Né? Eu acompanho muito o professor Manuel Veras, que é um entrevistado do evento, e algum tempo atrás, eu nem sei se ele vai se lembrar disso, em um tweet que ele fez, alguma coisa parecida, um post que ele fez na internet, ele falou o seguinte: olha, parem de se preocupar com compra de equipamento, porque isso é lata, né? Você se preocupando com isso, você vai estar adicionando mais preocupação para a sua empresa, e aí você vai, de novo, tirar o foco. Né? A computação em nuvem é uma forma de alavancar os seus negócios. Tá? De novo, entregando a responsabilidade, infraestrutura, né, para quem sabe, e juntando esforços, né, para que eu possa, essencialmente, oferecer meu produto para o mercado. É isso mesmo. E tem a questão também de investimento, né? Porque quando a gente falou daquela subutilização ou um dimensionamento muito alto, e é complicado, porque eu falo isso porque eu trabalho também há muito tempo com infraestrutura, e nem sempre a gente dá o chute certo, né? Porque tem coisas com crescimento da demanda, de equipamentos, da quantidade de equipamentos, diferença de equipamentos, a gente nunca consegue ter uma previsão assim, 100%, né? A gente consegue ter uma estimativa, e essa questão da computação em nuvem,
a gente consegue dimensionar de uma forma que, se não atenda, a gente consegue pagar um pouquinho a mais e utilizar mais, né? Pois é. E é interessante uma coisa na computação em nuvem pelo seguinte, a Amazon, até onde eu sei, ela tinha anunciado, acho que em 2015, sua 51ª redução de preço de recurso, né? A Amazon faz isso porque cada vez ela vai ganhando mais mercado, né, mais clientes, e vai aumentando o lucro, certamente, e ela tem uma maneira de repassar esse lucro, né, para o cliente dela em forma de redução de custo, né? Então, como a gente está trabalhando em um modelo pague pelo uso, uma redução de custos é sempre boa, né? Então, essa é uma outra vantagem da computação em nuvem. É claro que até agora a gente focou no ponto de infraestrutura, né, de servidores, armazenamento, máquina virtual, mas a computação em nuvem, às vezes, ela tem significados diferentes para as pessoas que estão lidando, né? Para o usuário final, isso já faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente está sempre usando DocBox, né? A gente está usando o Office 365, né? A gente está utilizando várias ferramentas que usam o princípio de computação em nuvem no nosso dia a dia, né? Mas, além disso, para quem é da área de TI, não tem só a parte de infraestrutura, né? A gente, quem conhece um pouco de computação em nuvem, conhece aquela pirâmide, onde na base a gente tem o modelo de infraestrutura como serviço, aí logo acima, plataforma como serviço e software como serviço. Até agora a gente focou mais na parte de infraestrutura, de novo, que a gente lida com máquina virtual, armazenamento e tal, mas para quem é desenvolvedor, por exemplo, o modelo de entrega de plataforma como serviço também é muito interessante, porque esse modelo, ele viabiliza a entrega de um ambiente de desenvolvimento, tá, pronto, né, para utilização, também em questão de minutos, né. Quem lida com desenvolvimento sabe que não é simplesmente você abrir sua máquina e começar a escrever código, né? Você precisa de um ambiente de desenvolvimento, isso depende da linguagem que você está usando, do banco de dados que você está usando, né? E o modelo de entrega, plataforma como serviço, ele provê isso para você também, tá? E aí tem outras questões. Hoje em dia, fala-se também de Network as a Service, né? E aí a gente traz o conceito de SDN, né? Em redes definidas por software, a gente tem um controlador, né? Que é aquele cara da rede, né? Que vai ter o conhecimento da rede e ele pode estar também num ambiente de computação em nuvem. Tá? Por isso que eu falo, a computação em nuvem, ela, muitas vezes, cada pessoa vê de uma forma diferente, dependendo da sua área de atuação. Ela abre um leque, né, muito grande. Eu mesmo eu uso a plataforma da Amazon, e lá tem desenvolvimento com Elasticsearch para Big Data, com Hadoop, desenvolvimento de aplicativos para celular. Agora também eu vi lá que tem uma área para desenvolvimento de internet das coisas, devices para internet das coisas, tem várias coisas, né? Eu tomei a liberdade de anotar esses pontos que a gente fala da Amazon, porque a Amazon hoje é que tem boa parte da fatia de mercado, né? A Amazon hoje oferece serviço na parte de computação, que é infraestrutura, né? Armazenamento de objetos na parte de CDN, que são as redes de entrega de conteúdo. Interessante, esses dias eu vi uma notícia, que eu até compartilhei no Facebook. A Netflix, ela terminou o processo de migração completamente, né? A infraestrutura da Netflix está toda hoje na AWS,
né? Mas, de novo, Netflix se preocupando com o negócio dela, que é prover conteúdo streaming, né, de vídeo. E deixou essa parte de infraestrutura para a Amazon. Imagina se a Netflix tivesse, né, com a expansão que ela teve nesses últimos anos, se preocupar também com a parte de infraestrutura, né? A Amazon tem serviço de banco de dados, né, parte de migração, NoSQL, Data Warehouse, a parte de redes, né, tem um serviço na Amazon, na AWS, que é o serviço de DNS, que agora que eu não me lembro o nome, né, mas tem lá como você colocar seus registros de DNS, aplicações móveis, internet das coisas, virtualização de desktops, né, que hoje é um negócio que é interessante para algumas empresas também. Tá? Você ter um desktop, um ambiente de trabalho que seja padronizado e que você tenha controle sobre ele, sobre o que está instalado, por conta das questões de licença. Então, parte de gestão de usuários, segurança, gestão de aplicação, inspeção de aplicação, né? Você consegue ter uma ferramenta para inspecionar seu código, para saber se ele tem alguma falha de segurança. Então, a Amazon, ela está nesse mercado tem muito tempo. Então, o catálogo, né, de serviços da Amazon é muito amplo. Né? É muito amplo. Hoje existe a Amazon Marketplace, né, que oferece já uma solução de software, né, para utilização na sua empresa. Então, você vai nesse Marketplace, você tem lá como escolher seu software, né? E o mais legal disso, que no preço que você paga já está incluso a licença para utilização, né? Voltando para a parte um pouco mais abaixo da pirâmide, quando você precisa disponibilizar, por exemplo, um banco de dados Oracle, além daquele processo todo de instalação do sistema operacional, né, a adaptação da sua máquina, você precisa se preocupar também com o custo de licença, né? E na Amazon, né, já existe esse custo embutido pelo serviço que você está pagando. Isso é interessante. A gente falou, né, bastante aí das possibilidades. A gente falou da Amazon, mas, por exemplo, eu já utilizei a Microsoft Azure, tem a SoftLayer também, que agora tem data center também no Brasil. E o interessante é que cada uma com a sua característica, mas consegue atender praticamente todas essas demandas, né? Isso. De novo, a gente fala de Amazon porque está aí há muito tempo no mercado. Mas a Microsoft tem solução de computação em nuvem, né? A Google, a IBM, que são todas elas muito boas. Tá? É claro que você, na hora que você for fazer essa pesquisa, vou migrar para a nuvem, você tem que ver qual é a empresa que está mais alinhada com a necessidade, tem as soluções que estão mais alinhadas com a necessidade do seu negócio. É isso mesmo. A gente falou, né? Então, um pouquinho sobre cloud. E eu queria que você falasse também a parte ruim da cloud. Quais são essas dificuldades, né, para poder trabalhar nesse sistema de computação em nuvem? Então, a gente não pode simplesmente trocar de ambiente, por exemplo. Eu falei daquele ambiente tradicional, né, e agora a gente está migrando para uma plataforma de computação em nuvem. A gente não pode lidar com a computação em nuvem com a abordagem tradicional, porque aí a gente vai se preocupar em prover o serviço de maneira tradicional. E aí a gente não traz o conceito de elasticidade e tal. Né? Tem as questões de segurança. Né? A questão de segurança em computação em nuvem, desde que surgiu, foi muito discutida. Mas eu estou levando meus dados para a nuvem e não sei o quê, e aí em relação à privacidade e tal. E isso é uma barreira hoje em dia, né? Hoje até um
um pouco menos, né, porque boa parte das empresas já tem, pelo menos alguma coisa, alguma solução que utiliza computação em nuvem. Só que essas questões de segurança, elas são sempre vêm à tona, né? Então, é um negócio que precisa se preocupar também, né? Outra questão, na hora que a gente for trabalhar nesse ambiente de computação em nuvem, trazer conosco a questão da elasticidade, da escalabilidade, né? A gente tem que utilizar os recursos de computação. Por exemplo, na Amazon, na AWS, existe o recurso de autoscaling, né? Que é, por exemplo, eu tenho 10 máquinas virtuais, né? Em determinado período do ano, né, a minha demanda, ela não vai ser atendida por aquelas 10 máquinas virtuais, né? Então, eu preciso aumentar, né, minha capacidade computacional, né? Se eu for pegar e for lá criar máquina virtual, tal, da mesma maneira, fazer instalação, eu estou trazendo comigo aquela abordagem tradicional. Tem ferramentas para isso, que é o OpenScaling, o Load Balance, tá? Então, eu acho que é por isso que computação em nuvem está no topo lá das habilidades requeridas lá nessa pesquisa do LinkedIn. Porque para ir para esse mercado é necessário que a gente conheça, né, os conceitos e as ferramentas que estão por trás disso aí. Bacana. A gente abordou bastante essa questão técnica. Lógico que de um jeito de que uma pessoa que não tenha tanto conhecimento consiga acompanhar, mas o intuito do Get It Up Summit é falar como as pessoas podem entrar nessa área. Então, uma pessoa que está iniciando agora, ou uma pessoa que trabalha já em uma área de tecnologia e quer começar a trabalhar com cloud, por onde essa pessoa pode começar? Começar estudando, né? Eu tenho um livro aqui que é interessante, que é do professor Manuel Veras, que é esse livro aqui, tá? É um livro de 2012, mas ele traz, eu nem sei se tem uma versão um pouco mais nova desse livro, mas ele traz, né, os conceitos básicos de computação em nuvem, ele contextualiza, tá? Ele mostra números, então é um bom ponto de partida, né? Hoje a gente tem certificações. Acho que a maior parte das certificações estão ligadas a um fornecedor, né? Tem uma que é neutra em relação a isso, que é a da CompTIA, né, chamada Cloud Essentials, né? Então, é uma certificação que vai ver se você conhece os conceitos básicos e no próprio site da CompTIA já tem um material, né, disponível para um guia, né, para que você possa acompanhar e estudar para a sua certificação. Esse livro aí, essa certificação que você está falando, inclusive até o Manuel Veras, junto com o Yuri Diógenes, que é um outro parceiro nosso aí, lançaram um livro sobre essa certificação. Eu fiquei sabendo, né, que eu não conheço o livro, mas eu acredito que pela qualidade dos livros do professor Manuel Veras, esse daqui que eu mostrei não é o único que eu li, pela qualidade dos livros que ele publica, eu acredito que seja um bom livro também. Tá? Voltando para a parte de certificações que são associadas a um fornecedor, né? A própria Amazon, se eu não me engano, hoje tem 5 certificações, tá? Ligadas à computação em nuvem. Perdão. Tem um site que é o awshub.com.br, tá? Que fala dessas certificações e também disponibiliza os guias para estudo para essas certificações, tá? Interessante que hoje na internet a gente tem muito material de qualidade para todos os assuntos, né?
O Coursera, hoje, ele tem uma série de cursos que são relacionados à computação em nuvem, desde a parte fundamental até, por exemplo, a parte de desenvolvimento de aplicativo mobile em computação em nuvem. Então, é uma boa ideia dar uma olhada no Coursera e ver quais são esses cursos também. Bacana. E agora chega uma parte que é meio controversa, né? Dessa questão de computação em nuvem, quando a gente fala de SDN, que acaba misturando um pouco de cada área. Cada pessoa tem um ponto de vista, mas eu queria que você expressasse seu ponto de vista. Você acha que hoje, um profissional, para trabalhar nesse tipo de tecnologia, ele tem que ser um profissional especializado em uma tecnologia, ou ele consiga trabalhar um pouquinho de cada tecnologia? Essa é uma questão interessante e eu não sei nem te falar qual que é a melhor coisa, mas eu vou expor meu ponto de vista, né? Como eu falei, computação em nuvem, ela aparece de forma diferente para várias pessoas, até mesmo na área de TI. Né? Como eu falei, tem a parte de infraestrutura, tem a parte de desenvolvimento, né? A parte de IoT também, de SDN, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um conhecimento aprofundado na área que a gente vai atuar, mas ter uma raiz que consiga alcançar essas outras áreas para saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, o cara de desenvolvimento, né? É interessante ele saber, apesar de ele estar ali lidando com o ambiente de desenvolvimento e tal, é interessante ele saber que, ao fazer o deploy da aplicação dele, ele pode fazer uso de um load balance para a máquina virtual, tá? De um auto-scaling, tá? Para sua aplicação poder escalar, né? É interessante que se pelo menos saiba que existem esses recursos, até para você não ficar simplesmente focado em uma coisa. É claro que, de novo, você, pela sua área de atuação, é claro que se você vai se aprofundar muito em uma dessas coisas, mas é interessante, e eu acho que hoje é mais que interessante, é mandatório que a gente esteja antenado com essas outras atuações dentro de computação em nuvem. Não só dentro de computação em nuvem, tá? Mas acho que na carreira de TI como um todo, né, é interessante que isso aconteça. Eu acabei não falando disso quando a gente falou das empresas, né, que trabalham, assim, as grandes empresas que trabalham com computação em nuvem. A gente está falando da questão de carreira, mas o interessante é que tem muita gente hoje que quer empreender ou saiu de uma empresa que quer se tornar um empreendedor. Todas essas empresas, sem exceção, a Microsoft Azure, a SoftLayer da IBM e a Amazon, você consegue fazer um cadastro como startup, uma empresa que está começando, e todas elas dão vouchers para você ter um tempo para testar essa plataforma e conseguir alavancar o negócio, né? Isso eu conheci, né, por alto, né? As empresas que trabalham com esse tipo de solução, elas enxergam que é importante para as empresas que estão começando ter esse tipo de recurso. E hoje, quando a gente está falando de startup na área de TI, né, a gente tem essa consciência nova de computação em nuvem e tal. Esses players trabalham com esse tipo de programa mesmo, né? Eu, como sou professor, né, a AWS, ela trabalha com um programa educacional, né, onde você tem uma quantidade de créditos para poder lecionar, falar um pouco de computação em nuvem, falar um pouco
das tecnologias. Então, para quem é professor, né, e na área de TI, né, eu acho que vale a pena fazer o cadastro lá, começar a mostrar isso para os alunos, porque é um negócio que está aí para ficar, tá? E cada vez vão surgindo mais coisas, né, que só foram viabilizadas por conta da computação em nuvem, tá? De novo, na minha opinião, Big Data é uma dessas coisas, tá? Porque, de novo, a gente está analisando uma grande quantidade de dados, né, um volume muito grande, né, o tempo todo, não para, e a gente precisa ter uma infraestrutura que é preparada para isso. Eu não queria entrar muito no assunto, porque eu vi que tem uma outra palestra falando disso, né, mas uma outra entrevista, na verdade, por exemplo, eu estou numa empresa e eu já tenho meus recursos tecnológicos. Eu vou jogar aquele no lixo e simplesmente partir para uma solução de computação em nuvem? Não. Eu tenho investimento, eu espero que aquele investimento que eu fiz, que minha empresa fez, tenha algum retorno. Não vou simplesmente largar aquilo e adotar uma solução de computação em nuvem. A computação em nuvem, ela tem alguns modelos, né? Tem computação, tem nuvem pública, nuvem privada, né? Nuvem híbrida, que a gente chama, né? Então, existe a possibilidade de a gente ter uma nuvem dentro da nossa empresa. De novo, o que a gente traz, né, de computação em nuvem, o conceito mais importante é o de elasticidade, né? Não necessariamente isso precisa estar atrelado a um determinado fabricante. E aí a gente tem uma solução, né, que é muito interessante, que é o OpenStack, né, que é uma solução de nuvem privada, né, e inclusive tem empresas, né, que oferecem serviço de computação em nuvem via OpenStack, aqui mesmo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Como é um ambiente acadêmico, a gente tem um projeto aqui para a disponibilização desses recursos para os pesquisadores, para os programas de pós-graduação na universidade. Porque o que acontece? Cada um desses programas tem sua verba própria, né? E o que acaba acontecendo? Esses programas vão lá e compram um computador, um servidor, né? Mas aí eles têm que se preocupar também, de novo, com ar-condicionado, com no-break, energia elétrica, gente para operar. Tá? Então, o CGCO está trabalhando na disponibilização de uma solução em nuvem, né, para prover recursos virtuais para esses programas, né, utilizando a ferramenta OpenStack. Bacana. Todas essas tecnologias que eu coloquei no Summit, parece que algumas tecnologias não têm nada a ver, mas na verdade todas elas acabam se encontrando aí na mesma convergindo, né, em todas as tecnologias. Né? Isso aí. Francisco, eu nem percebi, mas já se passaram aí quase 40 minutos. Eu queria que você fizesse, então, desse suas dicas para o pessoal que está começando, ou o pessoal que já está na área, que quer começar com cloud, falando se é uma boa carreira, o que você vê de possibilidades nessa área, e também fizesse suas considerações finais. Eu anotei alguns números justamente para mostrar aqui, só para expor esse crescimento do mercado de computação em nuvem. Tá? Uma pesquisa da ANC, tá? Ela descreve, né, que a nuvem pode reduzir até 24% dos custos operacionais de TI. Tá? Uma outra pesquisa da IDC fala que 32% dos gastos de TI em 2015 foram com serviços direcionados para a nuvem. Então, de novo, por mais que a nuvem se apresente com características diferentes para cada área de atuação, é uma tecnologia que está aí para ficar, tá? E está empregando, né, a própria pesquisa do LinkedIn mostra isso para quem quiser procurar, só procurar top,
25 skills, tá? No LinkedIn, que essa pesquisa vai ser mostrada, tá? E esse mercado está em crescimento, tá? Uma dica que eu tenho, que é interessante, é o seguinte: fazer o cadastro na Amazon AWS, tá? Para conhecer os recursos que tem lá. Alguns recursos são gratuitos pelo período de 1 ano, né? Então a pessoa pode ir lá, iniciar uma máquina virtual, ver como é o deploy dessa máquina virtual, como é rápido, tá? E ficar atento a esses cursos, né, que aparecem, igual eu falei, no próprio Coursera tem cursos que são muito interessantes, né? Esse livro do Manuel Veras, Cloud Computing, é muito interessante, né? Vem contextualizando toda a parte econômica, né? Então, isso é importante também para a gente visualizar o crescimento desse mercado. E acho que o mais importante de tudo, né, tá na raiz do cara de TI, é ser um cara curioso, né? Porque todo dia estão surgindo tecnologias novas, né? Claro, a gente falou aqui das várias soluções que um player de computação em nuvem tem, né? Importante identificar qual a área de atuação sua hoje, né? Em quais dessas áreas você se identifica mais e partir para dentro. Não tem muito mistério, né? Hoje a internet está cheia de material aí, tá? Eu tenho alguns materiais também que o pessoal pode me pedir, pode mandar e-mail para mim. Eu não sei se você vai disponibilizar o e-mail para o pessoal, né? Mas eu tenho uma relação de cursos, de dicas que são interessantes para quem está iniciando ou para quem quer ser realocado na carreira. Bacana, bacana, Francisco. Francisco, foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que vai abrir a cabeça aí nessa questão de cloud computing para muita gente. Muito obrigado e eu espero que você participe também dos nossos próximos summits. Eu vou, com certeza. Muito obrigado pelo convite, né? Eu queria dar os parabéns para você por ter essa preocupação de difusão do conhecimento, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente carece muito disso. A gente tem várias iniciativas, só que a gente começa a ver aí fora, né, vários eventos, né? E acho que está na hora do Brasil mostrar um pouco de sua cara, que tem bons profissionais de TI, que estão antenados também, que podem prover um bom conteúdo para quem tem interesse. Tá legal, Francisco. Muito obrigado e vamos continuar então com o Summit. Obrigado. Um abraço.